Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fred Fernandes, professor Fundace, e essa é a nossa primeira live case, um evento em que conversamos com empreendedores que vêm contar sua jornada e falar de problemas que enfrentam no dia a dia da gestão de suas empresas. Esse evento é uma das atividades de estudo de caso do MBA EAD Gestão Estratégica da Fundace USP. Os alunos da turma 6 do MBA, que já estão aparecendo aqui no nosso chat, eles estão divididos em grupos, eles vão acompanhar a transmissão, poderão fazer perguntas, e ao final de alguns dias, eles apresentarão um relatório em que farão a descrição do problema e de suas causas raiz, e irão propor uma solução. Os melhores trabalhos serão encaminhados ao empreendedor entrevistado. Esse evento é um oferecimento do MBA EAD Gestão Estratégica da Fundace USP, e se você quiser conhecer mais sobre o programa da pós-graduação, é só acompanhar-nos no link que você tem na tela. Boa noite para quem chegando aqui, Leonardo, Diego, Valdair, Tiago, Elizabeth, Maria Carolina, André. Boa noite a todos, bem-vindos, pontualíssimos, né? Pontualidade britânica. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso evento. Eu quero apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje. Ele é ninguém menos que Rodrigo Palos. Rodrigo é formado em administração pela FEA Ribeirão Preto, da USP, e ele teve toda a sua carreira focada em inovação e estratégia de negócios. Teve passagens por consultorias e fundos de investimento. Ele vai contar a história dele aqui. Empreendedor em vários negócios ao longo dos anos, ele obteve maior sucesso como fundador da Cargo BR. Essa empresa foi eleita uma das mais inovadoras do Brasil e América Latina. E atualmente a maior empresa de tecnologia no setor de transportes do mercado nacional. Olha só que bacana. A Cargo BR é uma empresa voltada a oferecer as melhores soluções de transportes para todos os tipos e tamanhos de empresas. Ele já está aqui e está chegando com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fred, tudo bem? Obrigadão pelo convite, viu? Muito prazer estar aqui para poder falar um pouco da história da Cargo para vocês. Que joia, eu que agradeço, nós que agradecemos a presença. Bom, então vamos lá, vamos conversar. Conta pra gente, Rodrigo, como é que foi a sua formação e suas primeiras experiências no mercado de trabalho? Legal. Então, como você bem comentou, sou formado em ADM, né? Sou formado pela FEA, em Ribeirão Preto. Iniciei o mestrado também pela FEA. Desde sempre eu tive esse viés de seguir para o lado da administração, né? Para o lado empreendedor, por conta muito da história dos meus pais, né? Ambos são muito empreendedores. Sou de família mineira, né? Do sul de Minas Gerais, Guaxupé. E desde cedo eu vivi essa experiência com eles de ser empreendedores, né? Eles sempre, de alguma forma, estavam empreendendo. O maior empreendimento deles, na verdade, comercial, foi uma fábrica de calçados em Guaxupé. E eu cresci naquele meio, né? Cresci praticamente na fábrica, ajudando os dois. E isso, para mim, me encantava muito. Então, a administração, para mim, foi muito natural. Seguir esse caminho. E, principalmente, seguir o caminho empreendedor, vendo muito o que eles fizeram e querendo fazer igual, né? Quero também ter a minha empresa, construir uma história, né? E ser de fato relevante no mercado. Então isso para mim sempre foi tranquilo, assim, era um caminho era um caminho conhecido. O que eu fiz na faculdade foi tentar aproveitar tudo que a faculdade me dava de oportunidade para eu conseguir chegar naquele objetivo mais rápido, né? Naquele objetivo de ter uma empresa mais rápido. Então, ao longo da faculdade, eu primeiro aproveitei bastante as entidades que a faculdade me ofereceu, né? Então, entrei logo no começo no núcleo de empreendedores, que me deu uma experiência muito legal na prática de tudo aquilo que eu via na sala de aula, né, na graduação. O núcleo tinha um trabalho muito voltado para empreendedorismo, principalmente para empreendedores de baixa renda em Ribeirão Preto. Então, os alunos, parte do trabalho, das funções, era pegar esses alunos da graduação e levar até esses empreendedores para praticar realmente conceitos técnicos ali e ajudar esses empreendedores a melhorar, né, seus negócios. Então, isso para mim já foi um negócio muito legal, né? De fato, conseguir colocar na prática aquilo que eu estava aprendendo. E depois, ao longo, nas escolhas, né, das empresas onde eu passei, foi muito com esse viés também, onde eu conseguia agregar mais, aproveitar mais, né, trazer mais conhecimento para depois seguir minha carreira como empreendedor. Então, passei por algumas empresas, algumas delas até conhecidas do pessoal da FEA, como a Marquestrate, dos professores Beto e Marcos Fava. Lá aprendi muito sobre estratégias, né, vendo vários mercados diferentes, como uma consultoria, eles têm projetos em diversas áreas diferentes. Passei por um family office, trabalhando muito com investimento, né, muito voltado para a parte financeira, trabalhando realmente diretamente com bancos, né, com fundos, parte financeira pura.
E também passei pela usina de açúcar, na época Santa Elisa ainda, que foi comprada pela Dreyfus naquele momento, onde tinha uma experiência mais de burocrático, né, de ver uma grande empresa funcionando, né, questão hierárquica, como grandes sistemas funcionam, né, sistemas internos funcionam. Então foi um ambiente também onde eu aprendi muito essa questão de ver já um mercado um pouco mais consolidado, né, um ambiente empresarial um pouco mais consolidado. Então tudo isso me deu uma base assim para me sentir confiante o suficiente para ir fazendo tentativas ao longo da carreira no mercado empreendedor. Então, os primeiros que eu fiz foi durante a faculdade mesmo, com amigos de sala, né, amigos de faculdade. Então, a gente teve com o Ivan, por exemplo, a gente montou uma tabela um dia, né, um Excel, que basicamente ajudava pequenos empreendedores a gerir o seu fluxo de caixa. Né? Então, era um Excel todo linkado, todo travado, que gerava vários relatórios, desde balanço, DRE, né, gráficos. Então, era uma planilha, de fato, muito usual, assim, para o dia a dia meio que um fluxo de caixa ali para o dia a dia do pequeno empreendedor. Chegamos a vender algumas unidades daquilo, né, isso deu algum resultado, deu algum dinheiro, mas por falta de foco na época, as demandas de atendimento, depois que vieram das vendas, a gente não conseguiu suportar e aí acabamos continuando o negócio. Tentamos também fazer um trabalho tanto com a Supera, né, com os empreendedores da Supera, aí já com outro sócio, com o Rodolfo, de tentar levar um pouco mais da gestão que a gente via na faculdade para as empresas da Supera, contando que elas tinham como seus fundadores, a maioria delas, pessoas técnicas, né, médicos, cientistas, e a gente queria dar essa visão um pouco mais administrativa para as empresas, né, seja em buscar fundos, seja na administração dos recursos internos, e também a gente fez algumas tentativas que acabou não dando certo. E até que em 2011 para 2012, né, eu já estava formado, me formei em 2010, a gente teve uma outra ideia que essa, de fato, deu bons frutos, né? Foi quando a gente entendeu, a gente estava analisando o mercado, né, eu estava na consultoria, analisando o mercado de transportes, e ali o trabalho, de fato, era voltado para o setor de transportes, e ali alguns números pipocavam durante o estudo relacionados àquele setor. Né? Então, a gente via principalmente que o setor de transportes era um setor muito rico, movimentava muito dinheiro, mas que, em contrapartida, era um setor muito ineficiente, né? Tinha pouca adesão de tecnologia. Então, isso, entre vários outros problemas, causava uma ineficiência na comunicação muito grande entre quem tinha o caminhão para ofertar e quem tinha carga para contratar. Né? O principal ponto nessa época que chamou muita atenção da gente foi a taxa de ineficiência dos caminhões no Brasil. Taxa de ociosidade, desculpa, dos caminhões no Brasil. Essa taxa na época era de 46%. Né? Então, mostra que naquela época metade dos caminhões que rodavam no país rodavam vazios. E um dos meus sócios, o Ricardo, também amigo de faculdade, ele trabalhava numa trade, onde ele tinha que vender algodão e café para a Ásia. Né? O trabalho dele era esse. E parte do trabalho dele era conseguir escoar, de fato, esses produtos da lavoura para o porto. E ele não encontrava caminhão para fazer isso. De jeito algum, ele não encontrava caminhão para fazer isso, e para mim era uma dissonância gigantesca, né? Cara, eu tô vendo aqui que tá sobrando caminhão, né? Metade da frota tá vazia. Como é que você não encontra caminhão nessa ponta? Foi aí que surgiu, então, o primeiro modelo de negócio próximo à Cargo BR, né? A empresa se chamava FretJet, né, naquele momento, e aí foi a primeira tentativa, de fato, no setor de transportes. Nós não somos do setor de transporte, né? Nem eu, nem o Ricardo, nem o Felipe também, que foi o fundador da Cargo. E aí, dali para frente, foi aprendizado puro, né? A gente teve que aprender do zero, desde o que é um conhecimento de transporte até, né, como se transporta para o interior do Amazonas, por exemplo. É até interessante, porque a pergunta até do Giovanni vem nesse sentido. Se você já tinha tido alguma experiência nessa área, então vocês não tiveram experiência e tiveram que buscar desde o início, então. Exatamente. Então, Giovanni, a gente realmente não teve um histórico profissional assim, né, no setor que mostrava para a gente essa demanda, né, essa oportunidade. Foi, de fato, uma oportunidade que a gente enxergou, né, cada um na sua empresa, né, foi algo que realmente saltou aos olhos o tamanho que o mercado né, o mercado brasileiro hoje de transportes é algo em torno de 200 bilhões de reais, né, a matriz brasileira basicamente rodoviária, né, tudo, quase 70% de toda a carga hoje, a movimentação é por meio de rodovias, e o Ricardo, na verdade, que sofria muito, né, o Ricardo estava na pele lá sofrendo na hora de contratar o caminhão.
O que a gente fez foi realmente só linkar as informações, né? Bom, como é que existe tanta dificuldade com tanto caminhão disponível, né? Foi aí, então, que a gente começou a olhar o setor. Naquela época não se falava ainda em nada voltado para a internet. Para vocês terem uma ideia, as primeiras empresas que a gente foi visitar não tinha nem computador, né? As empresas de transporte, né? As transportadoras não tinham nem computador. O conhecimento de transporte passou a ser eletrônico em 2013, de 2012 para 2013. Foi nessa época que eles passaram a ser obrigados a ter o computador. Então, naquela época, em 2011 para 2012, realmente a gente encontrou muita dificuldade, foi realmente anos de aprendizado puro, né? Porque a gente estava falando de tentar trazer uma solução online para um setor muito ineficiente, mas que uma das pontas, né, principal envolvida no transporte, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a computadores, né? Então, realmente, a ideia era muito boa, um pouco cedo demais no mercado, né? Um pouco na hora errada, por assim dizer. Uhum. Enquanto a gente estava na outra ponta estudando modelos em outros países, né? O mercado americano foi o grande benchmark para a gente. O mercado americano, a gente olhou bastante coisa no mercado europeu também, e a gente viu que lá, assim, o mercado de transporte, na verdade, rodam inteiramente em plataformas como a Cargo, né? Naquela época já, hoje principalmente, né? E aí o que mais chamou atenção foi que essa taxa de ociosidade que a gente tinha aqui no Brasil de 46%, nesses mercados mais avançados, onde tinham mais tecnologia envolvida, nos Estados Unidos, por exemplo, essa taxa caia para 9%. Na França, essa taxa é de 12%. Né? Então, a eficiência do transporte como um todo ela é muito maior, né? A comunicação fica muito mais fácil em cima de plataformas de tecnologia e, consequentemente, preço melhora, qualidade melhora, né? Toda a cadeia vai melhorando por consequência. Então, foi o que a gente viu, né? A gente entendeu a oportunidade, que existia uma oportunidade aqui no país, primeiro, sem conhecer detalhes a princípio. Olhamos para fora lá para ver o que estava sendo feito em relação a isso. Descobrimos um modelo, né? Que esse modelo, naquela época, é um modelo de broker, né? Que é como é chamado, né? Onde uma ponta se liga, uma plataforma que se liga uma ponta na outra. Hoje a Cargo já evoluiu para outro modelo, que a gente vai comentar mais para frente, mas inicialmente era esse modelo de broker puro, né? Estou ligando uma ponta na outra e melhorando a comunicação e deixando o mercado mais fluido, né? Ok. Só que aí teve esses problemas de o cara primeiramente não ter acesso, né, a computador. Alguns problemas, né, que nós vamos abordar bastante aqui. A propósito, né, falar em problema, então a gente pode considerar que o problema principal que vai ser investigado é justamente como construir uma empresa sustentável. E o Rodrigo vai contar para a gente algumas das peripécias, algumas das coisas que aconteceram nesse meio do caminho, e nós vamos partir daí. Você falou uma coisa interessante, que você teve problema antes, acabou tendo empresa que não deu certo, e por curiosidade, né, antes de entrar no ar, a gente estava comentando justamente com relação a isso, né, que a gente aprende que errar é feio, não é certo errar, que você não pode errar, não existe tolerância a erro, e sem erro não existe inovação, né, sem erro não existe crescimento. Então precisa haver esse aprendizado, né, com o erro. E nesse sentido, a gente tem uma pergunta muito interessante aqui da Maria Carolina. Depois dessas experiências frustradas, como é que você conseguiu se reerguer? Eu acho que assim, um ponto muito forte, que não só eu, mas como o Ricardo e o Felipe tem, né, que isso ajudou muita gente ao longo dessa carreira, foi que não foi só essas experiências frustradas, né, que não, de fato não deram certo, que a gente precisou se reerguer, né. Ao longo da própria história da Cargo BR, a gente teve vários baques muito fortes ali, né, onde a gente realmente pensou, cara, faz sentido, vale a pena, né, estamos desgastando tanta energia, né, deixando amigos, família de lado para algo que estamos batendo a cabeça na parede, né, faz sentido isso? Mas acho que um ponto ali muito importante, Maria, é a resiliência, sobretudo, né, de você estar de fato empenhado no projeto que você acredita muito. Você realmente acreditar muito que aquilo lá faz sentido, que aquilo vai de fato mudar de alguma maneira a sua vida ou a vida de quem está envolvido, né? Na Cargo a gente nunca teve muita pretensão, as maiores pretensões, Ricardo fala muito isso, né? A gente teve muita oportunidade muito boa na nossa vida, né? Eu vejo pelos meus pais, né? Meus pais são de família super humilde, né? Meus avós são analfabetos, né? Meus pais tiveram a oportunidade de estudar, mas minha mãe tem faculdade, meu pai não completou a faculdade. Então, assim, perto de poucas gerações para trás de mim, a gente já está tendo oportunidades muito, muito maiores que minha avó teve, que meus avós tiveram, que meus pais tiveram. Né? Eu já consegui ter a oportunidade de estudar em escolas muito boas, né? Nas principais faculdades de negócio do país, né? Como a FE.
Então, assim, tudo isso, o que a gente conversava muito, cara, a gente tem que, de alguma forma, devolver isso, né? Fazer isso fazer sentido. Usar toda essa oportunidade que a gente teve para algo muito grande, né? Fazer algo, construir algo de fato relevante. E a palavra construção para a gente sempre foi uma coisa que nos perseguiu muito, assim, né? O Ricardo fala muito disso, né? Da gente construir grandes histórias, né? E foi isso que a gente fez. Então, acho que a questão de reerguer não foi só com as empresas que deram errado, né? Acho que tanto internamente, depois que a Cargo já era um CNPJ aberto, a gente teve vários outros momentos que a gente teve que se reerguer também. Com investimentos que não deram certo, com produtos que foram pro ar que não renderam aquilo que devia render, né? Com falhas muito grandes que aconteceram no processo, que quase fecharam a empresa financeiramente. Então, tudo isso foram momentos que, de fato, cara, a gente teve que bater poeira e levantar de novo. Mas eu acho que se não fosse essa visão de futuro muito bem definida que a gente tinha, né, que a gente tem até hoje, e um ao outro, principalmente, para nos acolhermos ali também, né, como grandes parceiros ali, de fato, seria muito mais difícil. Rodrigo, você só fala na primeira pessoa do plural, nós. Isso é verdade. Sócio desde o começo, quer dizer, você não fez nada sozinho. E como é que foi para você essa experiência de escolher sócios, de começar? Porque é tipo um casamento, né? Nos bons e maus momentos, né? Na saúde e na doença. Como é que foi esse processo de escolha de sócios na tua carreira? Legal, Fred. De fato, cara, eu não falo nada no primeiro pessoa, porque de fato eu não fiz nada sozinho, né? Então, não foi só meus sócios, mas todo mundo que passou pela Cargo em algum momento teve uma participação ali, né? Eles colocaram algum tijolinho ali, né? Nesse monumento que a gente está construindo. Né? O Felipe e o Ricardo são meus amigos de faculdade, né? Então a gente já tinha uma proximidade muito grande durante a faculdade. Eu tive a sorte também de ter pessoas que eu admiro muito na faculdade, conhecer pessoas que eu admiro muito, não somente da minha sala, né, mas tanto meus veteranos quanto meus calouros. Eu me envolvi com pessoas realmente brilhantes, assim, né, que eu sempre tinha muita vontade de estar próxima, de fazer alguma coisa com eles no mercado, né, envolvendo a empresa. O que aconteceu foi realmente, eu acho que o timing certo para a gente, nós três se juntarmos ali, né? O Ricardo e o Felipe, a gente estava mais ou menos num período meio próximo, né, de momento de vida, que acabou dando certo, né? E o Felipe, ele era gerente de um restaurante em Ribeirão Preto, um restaurante bem conhecido e mais fino, assim, né? Mais de luxo no Ribeirão Preto. Nessa época eu estava começando já a FretJet, né? Eu ainda estava part-time lá e cá, né, trabalhando na consultoria e trabalhando na FretJet quando dava, assim, à noite, final de semana, né? E aí, como a gente não tinha um programador interno ainda, a gente contratou uma software house em Ribeirão para poder construir nosso primeiro modelo, nosso primeiro site. E aí foi a época que raspamos poupança, né? Pegamos dinheiro com família, o carro foi vendido, né? Pegamos o que deu ali para pegar, de juntar de dinheiro para comprar esse primeiro sistema, né? A gente fez parceria com uma software house de Ribeirão, também estava começando, fez um preço super bacana para a gente, não foi nada valores de mercado, né, na casa dos 100 mil reais, compramos um sistema super barato, e que eles estavam dispostos também a fazer portfólio. E nessas indas e vindas, o restaurante ficava no prédio, na base do prédio onde essa software house estava. Então, quase todo dia eu passava ali e dava um oi pro Felipe, né? Nessa época a gente já estava formado, a gente já não se via todo dia na faculdade mais. Então eu passava ali, dava um oi pro Felipe, tomava um café com ele. E era um momento que o restaurante estava passando por dificuldade financeira, né? Eles estavam prestes a fechar. E foi uma época que a FretJet já estava ganhando um corpo, a gente já estava tentando fazer alguns negócios, tentando movimentar de alguma forma o negócio, né? O Ricardo ainda estava em Santos, trabalhando na Novo, então a gente se via basicamente finais de semana, né? E se falava todo dia por telefone. Mas o Ricardo, a gente sempre conversava muito sobre negócio, até hoje, assim, o Ricardo é uma pessoa que é super legal falar com ele, porque ele sempre fala de futuro. O Ricardo nunca fala de presente e passado, ele sempre fala de futuro. Então, as nossas conversas sempre eram em cima disso, cara, quais são os projetos que estão bombando, quais são as coisas que vão ganhar mercado, o que está acontecendo na Ásia, né, que ele tinha muito contato com a Ásia, pela empresa que ele trabalhava, que a gente pode aproveitar aqui, então era sempre olhando para frente, né, e a gente sempre falava de negócio, então chegou um momento que eu precisava de ajuda na empresa, né, tanto braços mesmo para poder me ajudar no dia a dia operacional, quanto financeiro, para conseguir continuar escalando e investindo na empresa. E aí deu certo, onde o Felipe, ele estava nesse restaurante, que não estava dando muito certo, né? Eu realmente tentei ajudar ele em algum momento ali,
na parte financeira, né? Ele abriu para mim, a gente tentou fazer um projeto lá, mas realmente a situação era muito ruim, assim, não valia tanto a pena mais investir tanto dinheiro no restaurante. Ele acabou fechando de fato e eu falei, bom, cara, tô muito precisando de uma ajuda aqui. Você topa entrar nesse barco comigo, né? Mostrei todo o projeto, toda a expectativa, e ele topou. Então foi quando ele entrou na Cargo, e mais ou menos na mesma época foi um momento também que a gente estava precisando de dinheiro para continuar investindo, né? E o Ricardo também já cansado da situação que ele tinha lá na empresa onde ele estava, ele também chamei ele, cara, tô com essa situação, né? O Felipe tá entrando, vai me ajudar aqui nos braços, né? Mas tô precisando de grana para fazer rodar. A gente está falando muito de projeto, muito de futuro. Nesse momento eu tenho esse projeto. O que você acha, né? E ele é onde ele comprou a ideia. Cara, topa, tenho tanto de grana, né? O que dá para fazer com esse dinheiro? Eu falei, cara, plano tem muitos, né? Então, fizemos um planinho lá, tal, aí ele entrou aportando dinheiro. E aí, na virada de 2012 para 2013, em janeiro, realmente, em 4 de janeiro, mais ou menos, foi quando ele saiu de Santos, né? E a gente se juntou. E aí, depois, aquela parceria que a gente fez com a Software House gerou frutos também. E eles se tornaram sócios da Cargo, né? E aí, um dos programadores que nessa de precisar de dinheiro, né, de precisar contratar programador, eles entraram com a parte da programação, eles viraram nossos sócios oferecendo a mão de obra de programador. E uma das pessoas que estavam no nosso projeto naquela época, na Software House, foi o Thiago, que é um fundador também da Cargo com a gente, né, e aí veio então eu, Felipe, Ricardo e o Thiago para São Paulo, para aí sim, a gente substituiu o nome, né, de FretJet para Cargo BR, né, o modelo da FretJet era um modelo diferente, e aí isso melhorou todo esse modelo, mudamos o CNPJ, mudamos o nome, e aí viemos para São Paulo para participar de uma aceleração de empresas, já como Cargo BR, já como os 4, com o time completo, né? A parte de operações, time comercial, financeiro e o nosso programador aí. Bacana. Você falou em planejamento e a gente tinha conversado antes, você comentou comigo que a primeira experiência que você teve de planejamento, vocês usaram o business plan, né, o plano de negócio tradicional. Como é que foi a tua experiência com essa ferramenta? Foi super legal, assim, né? Mais para dar um entendimento, mas ela não foi muito prática, para te falar a verdade, né? A gente, na faculdade, a gente estuda um pouco isso, né? No núcleo, a gente estudava bastante isso, né? Na entidade que eu fiz parte, do núcleo de empreendedores, a gente fazia muito o business plan, né? Essa era uma das tarefas da entidade. E, de fato, a gente fez um modelo para a FretJet, né? A gente fez um paco de business plan lá, um calhamaço lá de umas 50 páginas, estudando modelo, né? Toda a organização tradicional de um business plan. Mas é isso, a gente era muito conceitual, né? A gente aplicou o que a teoria mandava fazer, mas a parte de pôr o pé na rua e sujar a mão de graxa, a gente acabou não fazendo tanto, né? Então, por isso que as primeiras tentativas ali com esse paco embaixo do braço não foi muito bem sucedida, porque o que faltou, né, naquele processo todo foi que a gente gastou muito tempo na teoria, né? De fato, a gente entendeu, né? Debulhamos a NTT, debulhamos todos os relatórios de mercado que existiam sobre transporte, né? Entendemos muito. Mas na hora de ir para a rua, a gente viu que, cara, era completamente diferente, né? Foi a primeira vez que a gente entrou no terminal de cargas, Fred, para ter uma ideia, cara. A gente foi no terminal de cargas da Fernão Dias, aqui em São Paulo, que é o maior terminal de cargas do Brasil, eu imagino que o maior da América Latina também, né? Pelo tamanho que movimenta ali. E deveria ser o mais tecnológico, né? E aí a gente chegou lá, cara, esperando que fosse algo, beleza, não ia ser um primeiro mundo, mas que fosse algo um pouco mais avançado perante os outros terminais de cargas do Brasil todo, né? Cara, a gente chegou lá, assim, é um mar de caminhão, sem fim, né, obviamente, e vários estandes pequenininhos e uma parede enorme, assim, uma parede, sei lá, de uns 20 metros, pelo menos, onde quem tinha carga, né, os agenciadores de carga, eles escreviam em sulfite, papel sulfite, tenho 2 toneladas de milho, tenho tantas toneladas de metal, e pregava esse sulfite ao longo dessa parede. Então era uma parede absurdamente gigante, cheia, forrada de papel sulfite, e os motoristas e transportadores ficavam ali olhando aquela parede, cara, que era o papel do milho. Ia pegar o papelzinho do milho, ia lá no agenciador, quero esse aqui. Então aí, assim, aí eu falei, puta, cara, o que a gente tava fazendo, né? Onde que a gente tá, cara? Porque até agora a gente tava lendo livro, né? Tava lendo, entrando em site, estudando o relatório. E ali, pra gente, quando a gente pisou ali, foi, puta, cara, é um negócio um pouco mais embaixo, né? O negócio não é tão simples assim, né? Pera aí, vamos voltar 2 casas pra trás aqui pra entender de novo isso aqui, né? Onde a gente tá pisando. E aí, então, assim, foi ótimo, uma ferramenta excelente, né? Porque nos deu condição de entender muita coisa do mercado, né? Mas
Para a gente, ela não foi tão prática pela velocidade que nos exigiu. Ela não, a gente gastou muito tempo fazendo o modelo, fazendo o conceito, né, o business plan, mas na hora não nos deu essa velocidade que a gente esperava, que a gente viu na prática lá, né, com o mercado completamente diferente da teoria, né. Exato, e aí vem aquela questão, né, que o pessoal até viu nessa última disciplina do Business Model Canvas, né? Exatamente. A gente parte de um conceito de desenvolvimento do produto, né, que eu vou gastar uma grana para fazer o produto e depois descobrir se alguém quer comprar, né, pro que o Steve Blank, que é um autor bem conhecido, chama de desenvolvimento do consumidor, né? Eu vou no consumidor para ver a necessidade dele e a partir daí criar uma solução. E o Steve Blank tem algumas frases que eu gosto muito, algumas polêmicas, mas tem algumas que eu gosto muito. Uma delas o plano de negócio não sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Eu acho sensacional essa frase dele. Foi o nosso caso. Exato. E com relação ao Canvas, né, ele fala get out of the building, né? Sai do prédio. A verdade é que você precisa estar fora, não está dentro do teu escritório, né? Uhum. E como é que foi essa questão de validação do Canvas para você? E aí que foi a mudança de atitude total, né? Porque esse business model a gente fez, esse business plan a gente fez em 2012, né? No início da FretJet ali e tal, o primeiro modelo que a gente errou bastante. E aí o fato foi que em 2013 a gente foi para São Paulo a convite de uma aceleradora de empresas. Era uma das primeiras aceleradoras de negócio de startups do Brasil, chamada Aceleratec. E a gente participava nessa época de bastante eventos, né? Até para conhecer o mercado, estar em contato com outras empresas e conhecer investidor sobretudo, né? Para a gente conseguir investimento. E a gente sempre ganhava muitos eventos, né? A Cargo, a FretJet, né, pelo modelo muito diferente dela, ela era muito bem vista, né? Apesar de não rodar financeiramente muito ainda, né, não ter grandes negócios rodando na plataforma, o modelo era muito diferente aqui no país. Então, gerava muito buzz, né? Muita mídia espontânea. E a Aceleratec viu a gente. Olá, Rodrigo. A gente veio para cá. Desculpa, Rodrigo, deu uma cortadinha. Uns Fred, tá me ouvindo? 5 segundos. Tá ouvindo? Oi, Fred, me ouve? Ouço. Opa, picou aqui. Então, foi a primeira vez que a gente veio para São Paulo, né? A convite da Aceleratec. E aí que a gente teve contato com esse modelo, o Canvas, né? Foi um momento que a gente soube do Steve Blank, a gente estudou bastante, não só ele, mas o Alexander Osterwalder também, né? Sobre aquele livro dele, Business Model Generation, que lá virou nosso livro de cabeceira. A gente passou a consumir aquele livro ali e fazer tudo então, na partida dessa nova empresa em diante, a gente passou a utilizar o método Canvas, que nos dava muito mais agilidade. É exatamente isso, E um ponto muito forte é o get out of the building, né? Sai do prédio. E aí mudou completamente, cara. A gente não fazia mais nada, né, teórico, basicamente. A gente, cara, passou aí diariamente, praticamente, falar com o transportador e falar com o mercador. E aí foi construído esse modelo do Canvas, foi construído de maneira completamente diferente do business model, né? A gente construiu ele, de fato, com um caderninho na mão, na rua, né? Falando com a pessoa e mudando ali. Eu até encontrei aqui, eu posso compartilhar com você depois para compartilhar com a turma, os nossos primeiros Canvas aqui, né? Das primeiras tentativas que a gente fez. É super interessante você ver, né? Como era a nossa visão antigamente. Mas está tudo formatado. O tamanho era a velocidade que a gente tem vários Canvas aqui. A gente vai mudando, assim, ao longo dos meses, ia mudando. E a gente entendeu realmente como né? Como deveria ter sido feito lá atrás, né? E a gente melhorou bastante a agilidade para se colocar em prática algo diferente, né? Na tentativa e erro de fato, porque é aquilo que você comentou. A gente foi a primeira empresa a fazer isso no país, né? Não se existia nenhum modelo de broker online para fretes no país naquele momento. Fomos o primeiro. Nosso único benchmark até então era fora, um mercado totalmente diferente do mercado brasileiro, né? O mercado americano está alguns anos à frente, né, em relação ao transporte. Então, a gente não tinha comparação, basicamente, aqui no Brasil. Então, a gente tinha que realmente tentar errar todo dia. Não tinha outra resposta, não tinha outro caminho a ser tomado. A gente não tinha quem olhar, né, para ver se a gente estava indo para o caminho certo ou não. Então, realmente, desde o começo, essa foi o principal viés da Cargo, tentativa e erro. Né? E errar rápido, né? Errar rápido. E isso o Canvas deixa muito claro, né, cara? Você tem que realmente errar rápido para chegar na resposta certa o mais rápido possível. E aí realmente deu certo. Assim, o Canvas nos ajudou muito a montar esse modelo vitorioso que a gente chegou.
Tá, e aí eu vou trazer duas perguntas aqui que cabem bem com o que você falou. Então, a primeira delas é do Giovanni, né? Como é que foi esse processo de mudança, de acertação das empresas para esse novo modelo? E da Elizabeth também, se houve resistência em implantar as tecnologias nessa atividade. Você falou que você chegou e viu uma parede cheia de post-its, ou nem post-it era, um papelzinho pregado, né, na parede. Como é que foi levar tecnologia nesse ambiente? Que dificuldades vocês encontraram nisso? Caos total, assim, né? A gente não. Só porta na cara, né? Porque pensa, transportadoras, obviamente, tem grandes empresas, né, que são o topo da pirâmide, onde são empresas muito estruturadas, né, algumas são internacionais, como a FedEx, a DHL, né, que tem uma governança, uma estrutura muito diferente, né, de uma empresa média e pequena. O fato é que 95% do mercado brasileiro é formado por micro e pequenas transportadoras e muitos autônomos, né. O que a NTT tem conhecimento são de pelo menos 2 milhões de autônomos registrados, né, isso pode contar que é 3 vezes mais, né, porque é muita gente, de fato, que trabalha no transporte. Então, essas pequenas e médias empresas, no final das contas, são caminhoneiros que foram dando certo, né, que conseguiram ir sendo bem sucedido no negócio e montou uma transportadora. Então, ainda são pessoas muito simples, né, ainda são pessoas que têm baixa envolvimento com tecnologia. Os processos são processos ainda, na maioria deles, informais, né, não tem muita formalização de processos internos, né, sistemas. Então, quando você fala de coisas muito disruptivas para esse tipo de empresa, sou estranho, né, naturalmente sou estranho, né, é uma pessoa que está fazendo aquilo há muito tempo, e está tendo um relativo sucesso, está dando certo. Você falar de algo muito novo para essa pessoa, obviamente causa estranheza e causa dúvida, né? O que a gente teve que fazer é trazer âncoras, né? A gente teve que, e assim, ao longo do começo, principalmente, a gente ouviu, não, assim, isso é real, né? De cabo a rabo, todo mundo que a gente ia falar de transportador, o cara faz. Vender frete online, pelo amor de Deus, você tá louco? E realmente, falando do cara sentado numa máquina de datilografia, né? E você vai fazer o quê? Não tem muito forçar o cara a ter o computador, né? Então, existiu um processo nesse meio tempo, que foi o mercado se evoluindo naturalmente, né? Como eu comentei, no começo de 2013, o mercado passou a exigir que a nota fiscal do transporte, né, que é o conhecimento de transporte, ele fosse eletrônico, então forçou todas essas empresas a terem um computador e ter acesso à internet, mas o mindset não muda, né? Apesar de ter o computador lá, o mindset ainda continuava igual a anos anteriores. E aí a gente teve que chegar realmente trazendo âncoras, assim, trazendo selos que atestasse a garantia da carga. Então, isso impôs dificuldades até na gente mesmo, como a gente era muito novo na época. Eu tinha 23 para 24 anos na época, né? O Ricardo e o Felipe são mais velhos que eu, mas são dois anos mais velhos que eu, né? Então a gente batia na transportadora, falar com aquele senhor de 70 anos, que tem a transportadora há 40 anos, os caras que mal tinham barba na cara, de falar de vender frete online, né? De falar que ele poderia ser muito mais bem sucedido do que ele estava sendo até aquele momento. Então não encaixava. Coisa que a gente teve que fazer. Um dos primeiros funcionários da Cargo BR foi o Ricardo Santos, e ele tinha muita experiência no setor de transporte, e principalmente ele tinha a cabeça branca. Ele já era um pouco mais velho, ele estava na casa dos 45 anos. Então, era ele quem sentava com as transportadoras para negociar, porque as transportadoras respeitavam ele. Né? Já era uma pessoa mais velha, já era, né, um adulto, né, teoricamente, entre aspas, um adulto, né, tinha, de fato, cabeça branca. Ele, porque ninguém dava moral pra gente, ninguém ouvia o que a gente tinha para falar, né, como três moleques ali. E até isso, desde isso, né, de ter que contratar alguém ali para ser a nossa cara no mercado de transportes, até ter que falar com essas grandes empresas, né? Então a gente bateu na porta de quase todas essas grandes empresas, né, de transporte do mercado, FedEx, DHL, né, Braspress e assim por diante. O que aconteceu foi que as transportadoras, por padrão, né, elas utilizam vendedores por região. Então cada CEP tem um regional específico, um vendedor ali, né, responsável pela área, que todas as empresas daquela região é ele que atende. Nessa época, a gente estava com o escritório numa casa na Pompeia, em São Paulo. E o regional daquele setor aí da FedEx era o Leandro, que é uma pessoa muito nova, né? Eu acho que foi uma das primeiras experiências dele, né? Como profissional, assim, como vendedor, ele era muito novo também. E ele estava maluco para fazer aquilo acontecer, né? Para crescer na empresa, para ter um nome na FedEx, né? Uma empresa super de renome. E ele encontrou a carga no meio do caminho, né? E o dia que a gente deu o pitch para ele, né? A gente não tinha muita coisa ainda no sistema rodando, né? Estava bem no comecinho ainda.
Mas a gente mostrou o grande sonho para ele. Cara, é isso. Olha o que acontece lá fora, olha o que pode acontecer. A gente vai se tornar o comercial, o seu comercial. Você vai não precisar mais ficar batendo de porta em porta. A gente vai virar o seu comercial. Vou começar a te trazer carga aqui do Brasil inteiro. Imagina o potencial que isso tem. E o olho dele brilhou, né, cara? Eu falei, nossa, é isso. E aí, nesse momento, a gente conseguiu uma negociação com a FedEx. Então, a gente passou a ter a FedEx no site. E aí, toda a conversa, então, dali para frente, mudou. Porque era o Ricardo que conversava com a FedEx, né? Conversava com as transportadoras, cabeça branca, e falando, pessoal, já tenho o FedEx no meu sistema, por que você não entra? Né? Então, o nosso pitch até comercial mudou naquela época, né? Conseguiu um cliente de respeito. Conseguimos uma empresa de respeito, e aí foi a âncora que a gente precisava para trazer vários outros. Aí foi uma enxurrada, né? Aí entrou vários pequenininhos que queriam ser uma FedEx da vida, né? E aí conseguimos bastante tabela dali para frente. E nesse contexto, até o Fernando perguntou como é que é a estruturação da frota própria, misto, agregado, como é que funcionou isso? A Cargo, então, por conceito, a gente é uma empresa de tecnologia, Fernando. A gente não tem frota nenhuma, né? A Cargo, o nosso ativo são as pessoas que trabalham com a gente, né? Nosso sistema que a gente criou, e máquinas, computadores, né? Então, a gente sempre trabalha com empresas terceiras, né? Seja transportadoras ou seja autônomos. O nosso momento atual, a gente tem muito autônomo. A gente ampliou bastante nosso escopo, né? Nosso modelo. A Cargo se tornou hoje um grande repositório de recursos de transporte. Então, qualquer coisa que transporta a mercadoria, a gente consegue plugar na nossa malha. E aí, quando eu digo qualquer coisa, é de fato qualquer coisa. Então, a gente tem desde Fiorino, van, truque, bitrem, né, caminhão-toco, como também tem bicicleta, moto, tem ônibus, a gente trabalha com bagageiro de ônibus vazio, e estamos fazendo teste, inclusive agora, com um cliente nosso para fazer entregas a pé, por exemplo, né? Então, realmente, é qualquer recurso que consegue carregar mercadorias. Hoje, atualmente, o nosso percentual de autônomos é muito maior que de transportadoras, né? Até pela característica do parceiro, né? A gente acessa um parceiro, que geralmente tem um caminhão, um carro ou dois, né? Enquanto transportadoras são menos empresas que têm mais carros, né? Então, em termos de quantidade de parceiros autônomos, a gente tem muito mais autônomos hoje que transportadoras. E é bem mista mesmo, a gente tem hoje qualquer tipo de meio de transporte aqui na plataforma, a gente tem hoje, né? Estamos fazendo teste agora, como eu falei, com ônibus, né? E até com trem, metrô, por exemplo, é uma possibilidade aqui que vai entrar no nosso roadmap logo mais, né? Para fazer teste também com trem e metrô. Né? Que legal. Bom, inovar tem preço, né? Tem custo, né? E aí vem essa pergunta do Valdair aqui. Você inovar, você cria todo um oceano azul, vamos dizer, né? Que você não tem concorrentes no primeiro momento. Só que se a barreira de entrada não é muito alta, eles começam a chegar, né? E aí é o que o Valdair está perguntando. Vocês começaram a ter seguidores, as pessoas começaram, olha, putz, por que eu não tive essa ideia antes? E vai lá e começa a imitar e tal. E nesse contexto ele questiona hoje, né? Quais são os diferenciais competitivos da Cargo BR? Uhum. Legal. Então, isso para a gente foi, até hoje, acaba sendo uma coisa que a gente olha muito, né? Como a gente foi o primeiro a entrar nesse mercado, a nossa grande barreira de entrada, desde o início, a gente tinha que construir barreiras através da inovação. Então, sempre a maneira que para a gente se distinguir dos competidores era inovando, era criar coisas novas continuamente. Né? Então, até hoje na Cargo é assim. Hoje a gente já tem uma área de inovação um pouco mais estruturada, né, que faz isso de forma mais rotineira, mas por conceito, todo mundo na Cargo, o perfil das pessoas da Cargo é um perfil de construção, né? Todo mundo ali tem que, de alguma forma, construir um pedacinho. É um mantra que a gente fala muito assim, cara, até no e-mail. Se o seu trabalho é disparar 50 e-mails por dia, tenta descobrir como é que você envia o e-mail 10 segundos mais rápido. Imagina, 10 segundos vezes 50, vezes 7 dias na semana, vezes 300 dias no ano. Cara, quanto de tempo você não economiza e quanto o processo não fica melhor. Então, isso para a gente é muito forte, né? A gente é guiado muito pela inovação, por estar sempre, todo dia, fazendo alguma coisa diferente. Bom, obviamente, o que foi falado foi verdade, a gente teve muita pessoa, muitas empresas copiando a gente no começo, e chegou até em coisas absurdas assim, do cara copiar exatamente nossa homepage, trocar a logo, mas esquecer de trocar, por exemplo, o footer lá embaixo, né, e deixar Cargo BR. Então, a página do cara era exatamente a nossa página, com as cores diferentes, com a logo diferente, lá embaixo, Cargo BR, Intermediação e Gerenciamento de Negócios SA. O cara não trocou, esqueceu de trocar o nome lá embaixo. Então, você tem desse tipo de coisa, até processos, né? Processos, discurso com clientes, né?
A gente teve pessoas também que saiu da empresa, foi para concorrentes e ficou tentando acessar a nossa carteira de clientes. Mas a gente sempre foi muito guiado nesse sentido. Cara, a gente só vai ser melhor que eles fazendo diferente, fazendo melhor, né? Não adianta eu me degladiar aqui com o cara que está copiando minha homepage, ficar batendo nele, ficar, sabe, abrindo processo e ficar numa discussão sem fim, porque, cara, daqui a pouco eu tô perdendo tempo aqui batendo no cara, discutindo com o cara, e vai chegar um terceiro, ou ele mesmo vai me ultrapassar, né? Se eu não continuar focado sempre no objetivo que é inovar, eu me perco nessa concorrência. Então, para você ter uma ideia de como isso é forte para a gente, um dos primeiros vendedores que a Cargo teve, né, foi o Evandro, cara. Esse cara, ele é engenheiro ambiental, tem nada a ver com comercial, né, mas o perfil dele era muito legal, né, ele era muito empolgado e queria fazer muitas coisas acontecer. Então, a primeira maneira da gente se inovar foi na hora de atender o cliente, né, na época, a gente tinha um conceito que a ferramenta tinha que ser automatizada, mas a gente ainda não tinha conseguido construir a automatização, né? A gente não tinha conseguido ainda montar o racional por trás do sistema para automatizar as cotações e o fechamento do frete. Então, a gente fazia isso manualmente, né? O Evandro, na verdade, era o nosso grande sistema por trás. E aí, nessa época, a gente tinha FedEx, né? A gente só tinha FedEx naquele momento ainda, dentro do sistema. Quando caía uma mercadoria no sistema para a gente, né, uma cotação para a gente, o Evandro imediatamente respondia a pessoa, vamos cotar com mais 600 empresas no mercado, e em instantes eu devolvo a melhor cotação para você. E ele dava um tempinho lá, dava uns 2 minutos. Cara, cotamos aqui com mais de 300 empresas, realmente, assim, foi um super bid que a gente abriu, e a melhor empresa que a gente achou foi a FedEx. Parabéns, uma super empresa e o preço está ótimo, olha aqui, ó. Tá R$100 aqui pro frete até a Bahia. E o cara já ficava, assim, só o jeito dele inovar no discurso, né? Ele já tinha entendido qual era o futuro da Cargo, né, da gente ser essa ferramenta online, mas ele inovou no discurso no jeito de atender o cliente. Aquilo pra gente já foi, assim, já colocou a gente num degrau acima em relação à concorrência, né. Depois a gente lançou a ferramenta de fato automática, a cotação automática da Cargo foi a primeira cotação a ser feita no Brasil automaticamente. Toda a comunicação que a gente tem com as transportadoras, né, hoje só a Cargo tem, né, a gente foi pioneiro em vários tipos de comunicação com a transportadora, né. Porque, de novo, né, são empresas pouco tecnológicas, a gente teve que se inventar aqui, se reinventar, como falar com essas empresas através de Excel, através de FTP, através de coisas que não envolvessem muita tecnologia, né. Então, de fato, assim, hoje existem concorrentes ainda, né, obviamente. Como a Cargo hoje atende um espectro muito grande hoje de opções de transporte, né, desde a coleta, passando pela transferência até a entrega final, seja com uma pequena ou grande empresa, a gente hoje tem concorrentes em camadas diferentes do transporte. Então, quando a gente fala de coleta, a gente tem um tipo de concorrência. Quando a gente fala de transferências, né, de line haul, a gente tem outras empresas que concorrem somente nessa ponta, né. Então, ainda até agora não temos uma empresa que faz todo o que a Cargo faz. E como a gente se diferencia disso, que eu acho que foi uma outra pergunta dele, a gente não entrega somente o transporte. Foi aí que o mercado evoluiu, que o nosso modelo evoluiu, né? A gente deixou de somente ser o broker que conecta uma ponta na outra. A gente, de fato, entrega para ele uma torre de controle hoje, onde ele consegue terceirizar toda a logística dele para a Cargo BR. Então, ele sendo uma empresa, microempresa, que tem uma carga para enviar por mês, ou ele sendo o Mercado Livre, que tem mais de 150 mil cargas enviando por dia, ele tem um dashboard de controle hoje através dos nossos sistemas, onde ele consegue saber em tempo real tudo que acontece com a mercadoria dele, em cada etapa do processo, e ter uma noção muito mais precisa ali se vai ter algum problema, né, quais são os SLAs que ele está tendo para cada região. Então, o frete hoje, para os clientes da Cargo BR, passa a ser muito mais estratégico. Não é mais somente um custo, né, ele não vê mais somente o valor que ele está pagando no frete. Hoje a gente entrega para ele um sistema de gestão muito complexo e muito apurado em termos de informação, coisas que, se ele não montasse internamente, ele não acharia no mercado de outra forma. Perfeito. Tem umas perguntas interessantes aqui, complementadas, inclusive as duas da Maria Carolina. Você está num setor muito espinhoso, né? Como é que você lida com essas dificuldades do ambiente externo? Ela pergunta aqui, alta do combustível, greve de caminhoneiros, ela até complementa malha de transporte, saldo ruim. Como é que você lida com essas questões externas? É um custo Brasil, né? A gente tem que inserir isso no modelo. Basicamente, a gente tem que considerar isso no modelo, né? Não dá para brigar contra alguns aspectos do mercado, simplesmente a gente tem que trabalhar com aquilo no modelo, realmente.
Então, altas de preço, greve de caminhoneiro, realmente é algo que atrapalha muito a gente, né? Porque impacta diretamente o nosso recurso final, que são os motoristas, né? É o transportador. Então, tudo que mexe nesse público, para a gente é muito ruim, porque causa instabilidade com a outra ponta, né? Com os embarcadores. O que a gente faz aqui dentro é que, de fato, essa ferramenta é uma ferramenta extremamente ganha-ganha. O modelo da Cargo BR é uma ferramenta extremamente ganha-ganha. Então, por que os autônomos hoje, por exemplo, estão com a Cargo BR? Eu até estou com um negócio, depois eu até posso mostrar para vocês. Porque a gente oferece benefícios, né, um ambiente de trabalho muito superior ao que ele encontraria trabalhando com uma transportadora direto ou com um embarcador direto. Então, a gente paga um valor acima que o mercado está acostumado a pagar, a gente entrega para ele uma ferramenta na mão dele, no aplicativo dele, onde ele tem uma gestão do transporte dele muito melhor, né, para o dia a dia dele. A gente tem uma área de atendimento ao motorista lá, que também ajuda ele com tudo, desde baixar o aplicativo até, cara, estou no meio do nada aqui, não sei o que eu faço, né, onde eu vou. Temos um birô hoje que auxilia quem não tem empresa aberta, né, quem não é MEI ainda. A gente tem um birôzinho ali que o cara entra CPF, a gente passa por toda a burocracia com ele sai um CNPJ todo formal, todo pronto para trabalhar realmente, com treinamento, com roupa, com uniforme, tudo certinho. Então, assim, a gente tenta trazer para todos os nossos parceiros um ambiente muito melhor do que ele encontraria na maioria tradicional, para que a gente blinde minimamente ele dessas intempéries externas, né? Uhum. Para que ele receba, de fato, um valor justo pelo frete e que, por exemplo, o preço do combustível não faça com que ele não saia para a rua para transportar, por exemplo, né? Que deixe uma margem ali, uma margem maior um pouco para ele no bolso, para que ele absorva um pouco esse aumento de combustível, às vezes, repentino, né? Ou que ele consiga cuidar do carro dele com um pouco mais de qualidade do que o mercado cuida, né? E ter uma qualidade melhor ou um tempo de vida maior com o carro. Então, são pequenos detalhes que a gente tenta fazer agora, hoje, né, com nossos parceiros, para mitigar esse risco. Mas é um risco, de fato, que não tem muito como lutar contra, né? Você tem que inserir isso no teu modelo, né? De fato, é parte do jogo, né? Bom, e aí, para emendar nessa pergunta, então, a Jaqueline pergunta se você teve algum desafio regulatório, movimento de mercado contrário, se você enfrentou isso no começo. E o Giovanni pergunta com relação ao desafio que você teve com relação às pessoas, né, ao treinamento de colaboradores. Então, duas questões em uma aqui, desafios regulatórios e de treinamento de colaboradores. Na parte regulatória é extremamente complexo na parte de transportes, né? Então, são normativas diárias que incidem, né? Acho que ela trabalhando na parte de contabilidade, ela deve viver bastante isso. Então, assim, para a gente teve que, desde o começo, ter uma área jurídica muito próxima da gente, né? No começo, a gente não conseguia contratar alguém interno, a gente teve que sempre trabalhar com pessoas externas, mas a parte jurídica sempre foi muito relevante para a gente, né? A gente tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, né? A gente acabou não sendo tão afetado por esses marcos regulatórios pelo modelo que a gente caracterizou a empresa. No começo, a gente se caracterizou como uma empresa de intermediação de negócios. Então, a gente não era uma empresa de transportes, de fato, né? O nosso CNPJ era uma empresa de intermediação. Então, a gente não sofria tanto, mas os nossos parceiros sofriam. Então, era isso. A gente tinha que colocar isso no modelo e tentar melhorar de alguma forma. A gente não teve nunca, assim, eu estou tentando puxar a memória aqui, a gente não teve nenhum grande viés, assim, sabe? Algum revés regulatório, sabe? Que atrapalhou muito o nosso processo. Na verdade, o CTE foi o maior deles que eu estou lembrando aqui, que de fato ajudou o nosso modelo, né? A digitalizar bastante esse modelo que a gente estava propondo. Mas é um mercado que continuamente muda, que a gente sofre muito hoje com impostos, né? Relacionados ao transporte. Porque hoje a gente não tem somente um CNPJ, a gente tem outro CNPJ e um deles é CNPJ de transporte, de fato, né? Em alguns clientes, a gente entra operando, né, com um CNPJ de transportadora. Então, cara, PIS, COFINS, ICMS, é uma bagunça esse negócio, né? E para entender isso, é realmente meio caótico, assim, né? A gente teve que internalizar muita parte burocrática aqui, tanto de contabilidade quanto de jurídico, fiscal, para entender todo esse ambiente, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade, assim, até hoje, assim, né? Conseguir ficar acompanhando mudanças de impostos, né? E apuração de impostos, principalmente, que é muito difícil de apurar, né? Custo Brasil. E com relação ao treinamento dos colaboradores, que foi a pergunta. Cara, isso assim, a gente, né, eu, Ricardo, o Felipe, a gente cuidou do RH da empresa, né, até pouquíssimo tempo atrás, assim, né.
Até, sei lá, uns 3 anos atrás, éramos nós quem contratava, quem treinava, quem fazia tudo. Então era um pouco mais fácil porque a gente conseguia dar muito a nossa visão, a nossa cara para o negócio, né? E aí, nesse período, há uns 3 anos atrás, por exemplo, a gente contratou uma consultoria, tá, para fazer um trabalho de cultura de empresa, né, para deixar os valores mais explícitos, tal. E a partir daí, só que a gente conseguiu ter um treinamento formal, assim, com as pessoas, né, mostrar para eles, cara, essa aqui é a cultura da empresa. Porque até então era muita gente, assim, né, era o que a gente passava para as pessoas, era o que eles viam e encaravam como exemplo e passavam a seguir. Mas, obviamente, a empresa foi crescendo, né, como chegando 100, 120, 200 funcionários, isso não foi mais sendo possível. Hoje a gente tem uma área de RH, né, que cuida disso, né, existe todo um treinamento, um onboarding quando a pessoa entra, ela ouve, né, toda a história da CargoBR desde o comecinho, isso a gente faz questão de, ela sabe de todos os problemas que a gente passou no começo, ela lê todo sobre o que deu certo, o que deu errado, né, porque, de novo, né, a parte dos perfis que a gente tem aqui dentro são perfis de construção. Então, ela tem que viver aquilo lá e ver que, desde o começo, é natural ela tentar, ela errar e seguir o jogo, né? Então, hoje, o nosso processo de onboard ele é muito bem feito, né? A Marcela Feltrin é quem cuida hoje do nosso RH. Ela já tem um time com ela que cuida tanto de desenvolvimento, tanto de seleção, né, a parte de DP mais burocrática e treinamento. Então, todo mundo que entra hoje já entra faz um banho de loja ali, né? Já tem um banho de loja. Mas até pouquíssimo tempo atrás, esse banho de loja quem dava era eu, o Felipe e o Ricardo mesmo. A gente sentava com a turma ali um tempo, falava com eles e punha para rodar, né? Conta pra gente, então, explica para o pessoal como é que funciona a Cargo BR hoje. Legal. O modelo atual, então, pessoal, desde o surgimento começou com um produto, hoje já são 3 produtos diferentes, né, que a gente tem, voltado, então, para qualquer tipo de empresas no setor. A Cargo BR, por si só, então, o conceito dela, a gente chama plataforma integrada de tecnologia. É uma grande plataforma onde a gente atende qualquer nível de empresa, então, desde o pequenininho até grandes indústrias, grandes varejos e grandes e-commerces, né? A gente recebe toda essa demanda de mercadorias, de cargas nesse sistema, e essa camada de inteligência busca em toda, né, dentro da nossa malha, quais são as opções que a gente tem para oferecer para aquele cliente e colocar aquela carga na rua da melhor maneira possível, né? Então, isso vai, desde que eu comentei, né? Pode ser uma bicicleta, pode ser um ônibus, pode ser uma Fiorino, um ônibus e um caminhão, né? Três tipos diferentes de transporte. Então, nosso sistema hoje é capaz de entender aquela demanda e selecionar dentro de todas as opções de parceiros que eu tenho aqui, quais são as melhores opções que eu tenho para aquele momento. E aí, em qualquer etapa da cadeia, né? Desde a coleta, passando pela transferência, até a entrega final e até uma logística reversa, se for preciso. Esse é o grande mote hoje, né? Esse é o grande produto que a gente entrega. Ser, de fato, uma solução de transporte para qualquer tamanho de empresa. Não só a gente entrega o transporte, né, de fato, né, o parceiro entregando, mas também esse sistema de gestão hoje que é extremamente apurado e extremamente valioso para quem contrata, né? A gente trabalha muito forte com o modelo de clientes, né? A gente tem clientes nas duas pontas. Os embarcadores, que são essa camada de cima que a gente está aparecendo na tela de vocês, né? Eles têm essa camada de gestão muito forte, de informação muito forte, mas essa camada aqui dos parceiros também, que está na parte de baixo do slide, eles também têm uma camada de gestão muito forte. Então, é o que eu comentei, tanto desde o motorista autônomo, que trabalha com o aplicativo na mão, até a transportadora grandona que tá plugada na carga, eles também têm um dashboard ali muito preciso, muito valioso. Cara, onde eu estou sendo mais competitivo, onde eu estou sendo menos, onde eu estou tendo problema de entrega, onde eu estou tendo problema de coleta, né? Se o preço dele está acima ou abaixo do mercado, então ele consegue regular ali o preço dele também, né? Então, é uma ferramenta de extrema valia para as duas pontas, né? Não só mais ligando uma ponta na outra, mas hoje de muito mais gestão e informação de todo o processo. Perfeito. Aqui tem uma pergunta também recorrente aqui. O Fernando pergunta, né, como é que você lida com problemas inerentes a essa modalidade, avaria, roubo, inclusive praças de alto risco? E a Priscila também pergunta, como é que funciona a segurança dessa operação? Legal. Toda carga transportada via Cargo BR é 100% segurada. Não existe mercadoria nenhuma que sai sem seguro. E aí a gente trabalha com diversos tipos de seguro diferentes, né? A gente pode trabalhar com o seguro da transportadora, né? Então, toda transportadora, quando ela entra no sistema, ela passa por um check-up, um checklist, na verdade, bem grande. Então,
desde rastreio, o rastreio é fundamental, né, obrigatório, a empresa ter rastreio, a gente tem que se plugar ao sistema dela, né, se não tiver sistema a gente faz outro tipo de integração, mas a gente tem que se plugar de alguma maneira na operação dela, e o seguro de carga também é obrigatório. Então, e se ela fala também que ela transporta medicamentos, a gente também exige a Anvisa, se ela transporta alguma coisa perigosa, a gente exige, então toda a documentação acessória a gente exige, e o nosso time de malha hoje, rotineiramente faz essa checagem, né, para saber se ele está pagando a pólice, né, se não deixou de pagar nenhum mês, se aquele seguro ainda está válido. Então, a gente pode usar o seguro da transportadora, como a gente pode usar também o seguro da própria Cargo BR. Né? Então, a gente, como eu falei, a gente tem um CNPJ de transportes, onde a gente contrata o seguro também. Então, quando a gente vê que existe alguma carga um pouco mais especial, ou algum movimento um pouco mais diferente do padrão, a gente entra com o nosso seguro também. Quando a gente fala de grandes embarcadores, né, então, alguns clientes nossos, por exemplo, Carrefour, Mercay, Itaú, Mercado Livre, Via Varejo, alguns deles optam por trabalhar com o seguro deles, né? Então, a gente coloca o seguro deles nas cargas, mas de alguma forma, em alguns desses seguros, a carga ela entra, ou na transportadora, ou na Cargo BR, ou do próprio embarcador. Né? Não existe nenhuma carga sem seguro. E aí o processo de avaria, quando existe, né, ou extravio, é o processo padrão direto com a seguradora, né? É um processo um pouco padrão no mercado. Né? A gente apura e informa a seguradora do fato, né, e mune ela de informações documental, né, e isso depois volta como forma de receita, né, ela devolve o dinheiro para qualquer um das empresas aqui, né, de quem for o seguro. Bom, a gente já está quase chegando no final, vamos ver algumas últimas perguntas aqui. O Samuel, falando sobre as recentes mudanças de confirmação de entrega do canhoto no ambiente digital da Fazenda, já está funcionando isso? Como é que está funcionando? Samuel, de fato, eu não tenho conhecimento. Hoje a gente já trabalha com o modelo digital. Não sei se para a gente funciona, né? Para o nosso ambiente funciona. Então, principalmente os autônomos hoje, quando eles fazem entrega, eles já utilizam essa formalização, né, pelo celular. Agora eu realmente não tenho informação se a Receita já passou isso como obrigatório, né? O que de fato oficialmente foi feito. Mas a Cargo BR já trabalha com o modelo assim e funciona muito bem. 2021, ainda tem gente com papelzinho na parede? Felizmente tem. Ou que bom que tem, né? Tem muito espaço para a gente crescer ainda. Tem muito chão para a gente crescer ainda. Até uma pergunta interessante aqui, na realidade, uma curiosidade da Evelyn, né? Conta segredo para gente, que no final da tarde ela queria comprar a Heineken, comprou 3 fardos da Heineken, a carga chegou hoje, 300 km de distância, frete grátis. Como que pode isso? Bom, não pode, né? Não existe isso. Alguém está bancando esse frete. No caso, provavelmente o Mercado Livre, que você comprou pelo Meli, ela falou aí, pelo Mercado Livre, né? O Mercado Livre está bancando isso. O Mercado Livre está com um empenho muito forte de se diferenciar de outros marketplaces que estão entrando, como Amazon, Shopee, Alibaba, né? Principalmente no frete. Então, vocês veem nos carros dele passando, né? Que compre hoje, recebe amanhã, né? E a Cargo BR já tem operações com ele de entregar no mesmo dia, por exemplo. Né? Então, eles estão realmente investindo muito na área de transportes para que tenha experiências como ela teve aí, né, de receber em tempo curtíssimo uma mercadoria como cerveja, né? Então, realmente, essa é a próxima evolução de todo e-commerce, né? O Mercado Livre teve um passo muito inovador, que foi, de fato, iniciar esse movimento, né, de realmente se diferenciar no frete final. Porque, assim, no fato, o que está acontecendo com o mercado de e-commerce é que os grandes marketplaces estão comoditizando os produtos, né? Então, esse mesmo produto que ela encontrou, provavelmente ela encontraria no Extra, ela encontraria no Carrefour, né? Não era só no Mercado Livre que existia. Mesma coisa com uma TV. Você acha uma TV Samsung em todos eles, né? Desde um sapato até uma TV, você encontra em todos os marketplaces. E eles têm que se diferenciar agora de alguma forma. Então, como eles fazem isso nesse momento, conseguindo entregar mais rápido, mais barato e com uma visibilidade melhor para o cliente final. Então, esse é o próximo passo agora dos grandes e-commerces, né? Realmente ser extremamente agressivo na entrega, né, para o cliente. Maravilha, cara, perfeito. Bom, a gente está chegando, então, ao finalzinho do nosso evento. Eu quero agradecer, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você com a gente aqui e espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Obrigado mesmo. Fred, eu que agradeço. Contato, o pessoal que quiser conhecer sobre a empresa, como é que o pessoal pode acessar?
Legal. Primeiro, eu que queria agradecer bastante, não só pela oportunidade de falar um pouco da Cargo, quanto ao pessoal que assistiu, que participou com a gente. O site da CargoBR é cargobr.com, né, para quem quiser acompanhar um pouco mais, ver o produto funcionando, né. Temos também LinkedIn, Facebook, Instagram. Meu e-mail é rodrigo.palos@cargobr.com, também fico à disposição, né, para responder, para a gente conversar, caso outra dúvida surja, né. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Sempre é muito legal falar da empresa, falar um pouco da nossa história e para onde a gente está indo, principalmente. Perfeito. Esse e-mail aqui? Exatamente, esse aí. Maravilha, cara. Beleza, pessoal, anotar aí que quiser entrar em contato. Bom, pessoal, muito obrigado, então, por toda a presença de vocês, os comentários, as perguntas, vocês enriquecem esse debate. Obrigado de novo, Rodrigo. Ao pessoal, a turma que está assistindo da turma 6 do MBA, eu quero dizer que vocês têm um espaço lá no ambiente virtual para avaliar essa atividade, críticas, sugestões, o que vocês esperam ver aqui das próximas vezes, como é que a gente pode fazer algo cada vez melhor. Então, por favor, deem seu feedback lá. E quem quiser conhecer mais a respeito do MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundaciusp, está aí o linkzinho aí embaixo, tá? Fiquem à vontade, deem uma olhada lá, vocês vão acompanhar os próximos eventos, tudo que estiver rolando no MBA e na Fundaciusp, você vai ter acesso ali. Bom, Rodrigo, obrigado de novo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, então. Obrigado, Fred. Obrigado mais uma vez. Deixa só o último. Eu prometi, hoje é aniversário do meu pai. Ele falou para mim, vou estar assistindo você lá, hein? Manda parabéns para mim lá, então. Parabéns, pai. Cássio, um beijão para ele. Seu Cássio, parabéns. O menino nota 10, viu? Parabéns aí. Feliz aniversário. Obrigado de novo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.